E hoje o nosso portal está no maior distrito do município de Jacaraci. Estamos chegando em Irundiara, com aproximadamente 2.000 habitantes, sendo esse o maior distrito do nosso município. Nesse local, o progresso é visível. Houve um grande desenvolvimento comercial com grandes investimentos. A trajetória desse distrito é de luta, de crescimento, de evolução comercial. A Prefeitura Municipal investiu muito e o resultado é notório para quem habita e visível para quem por aqui transita. Essa terra foi contemplada como uma lagoa outrora poluída e hoje despoluída. Tornou-se importante ponto turístico da cidade. Estamos aqui no Centro de Memória de Irundiara, onde vamos ter uma conversa rápida com o escritor Elton. E eis que ele já nos espera, né? Boa tarde. Nós estamos aqui com uma pessoa muito estimada por nós professores, por estudantes e por aqueles que cultuam a cultura do município. Nós estamos aqui com Elton, grande escritor de inúmeras obras, né? E nós vamos conhecer um pouco da história desse cidadão jacaraciense, que mesmo estando morando fora daqui, né, desse sertão, está sempre por aqui. Como foi a trajetória de Elton? Olha, eu nasci em 1961, aqui na cidade de Irundiara. Depois fui para São Paulo em 1973 e permaneço morando lá em Guarulhos esse tempo todo, mas no mínimo a quantidade de vezes que eu venho para cá é 2 vezes por ano, né? Então eu continuo com um pé lá e o coração, os 2 pés lá e o coração aqui, né? Ou pelo menos um pé e um coração aqui, né? Interessante, né? Elton, eu estive olhando alguns livros seus e percebi o seguinte: você está sempre preocupado em registrar a cultura do sertanejo. Sim. Né? Sempre trabalhando com a base sertaneja. O que levou a isso? Como foi essa descoberta? Você cursou uma faculdade? Esse amor pela leitura veio de onde? Pela produção da leitura que poderia oferecer, veio de onde? Então, o meu trabalho é um trabalho de popularização da história. Eu não trabalho para o setor acadêmico. E às vezes até algumas pessoas me questionam por causa disso, mas eu acho que a minha missão é popularizar as histórias das cidades. Porque eu acho que o Brasil, de modo geral, ele não tem uma história. Porque tem uma história geral, mas muito fragmentada, e ainda assim a história das localidades elas não estão inseridas nesse contexto nacional. Então, todo local tem história, tudo quanto é pé de serra, tudo quanto é bacia hidrográfica deve conter nesse registro histórico. Então, o meu trabalho é um trabalho para que a gente possa ter uma totalidade histórica. A história ela tem uma história geral, mas ela é composta de pequenas particularidades, né? E essa particularidade, ela não vai levar à soma da história, porque cada particularidade é uma particularidade, né? Com certeza. O seu primeiro livro, como surgiu? Como foi o nascimento desse livro? Porque para todo escritor, o livro é um filho, né? Como foi a história do seu primogênito livro? Olha, quando eu me formei na faculdade de História em Guarulhos, eu fui à USP para escrever uma tese. Eu queria fazer uma tese da formação da América Latina. E aí eu tinha um amigo lá também que era nordestino e trabalhava no setor de guarda das teses, né? E aí eu, falando para ele, ele falou: não, rapaz, faz isso não, você vai perder seu tempo. Eu falei: mas por que, José? Ele falou: vem aqui, olha aqui o depósito de teses da USP. Nossa, quando eu entrei, era um local imenso, muitas teses de mestrado, doutorado. Ele falou: mas aí, para que serve isso? Não serve para nada, porque ninguém vem aqui e tal. Ele falou assim: por que você não pensa na história da sua cidade?
E aí que surgiu a ideia de fazer um primeiro caderno da história de Irundiara a partir do que eu conhecia, né? Então a influência da terra natal, né? A terra que a gente nasce. E eu penso uma coisa, que a gente, quando melhora de vida, a gente tem que procurar melhorar a vida da comunidade. Então, se eu tenho uma possibilidade de fazer isso, eu tenho que fazer isso para fortalecer essa comunidade. E acho que a melhor maneira, uma das maneiras que a gente tem para fortalecer a comunidade é fazer com que ela se reconheça na história, né? Que a história não é algo muito distante dela, que a história ela é parte da história, né? Quando você remonta a história das famílias, os patronos das ruas, das praças, né? Elas percebem essa aproximação. Uma vez uma mulher aqui de Irundiara, Dona Dalva, e ela sentou numa das redes que ficavam aqui, e ela falou: eu queria ver o livro que você fez da história de Irundiara. Ela pegou e ficou lendo o livro durante uma hora e meia, uma hora mais ou menos. Ela falou assim: assim é que faz um livro, né? Porque a história que tinha no livro era a história da família dela e das demais famílias, né? Quer dizer, Na verdade, ela conhecia a história e se reconheceu no próprio livro, né? Uhum. Então, o autor Elton, ele respeita muito a origem de cada um. Sim. Que ele leva para dentro do livro, né? Porque você está tirando a pessoa do contexto dela, diário, e colocando no livro para eternizar. Sim. Quer dizer, essa ideia da eternidade, né, do registro histórico que a história permite, a escrita, eu acho que é muito importante. Eu acho que todo ser humano deveria nascer com o direito a escrever um livro. É como se ele já tivesse um crédito, entendeu? Esse aqui nasceu, tem um crédito. Se ele não conseguir escrever o livro, pelo menos que ele contratasse alguém para escrever o livro. Para fazer. Porque cada pessoa que nasce, ela desenvolve uma memória a partir do tempo dela, a partir dos sentidos dela. E quando ela morre, morre uma história. E ela, se a gente tivesse a possibilidade de registrar a história de todas as pessoas, a história seria de uma riqueza, de uma grandeza extraordinária, né? Então, o primeiro livro seu foi sobre Irundiara, sua terra onde você nasceu. Focou bastante o sertanejo, a vida do homem do campo, a pessoa humilde. E a partir daí a história continua, mas com outras localidades, mas na mesma linha de escrita? Na mesma linha. Ou de acordo o local em que você vai escrever a obra, você muda o foco ou permanece o foco de Irundiara? Não, o método que eu adotei para trabalhar Irundiara, ele foi muito... Depois eu levei ele para outras cidades, né? No caso Guarulhos, por exemplo, lá o segundo livro que eu fiz foi Guarulhos, Espaço de Muitos Povos. Foi uma contratação de uma editora que foi contratada para fazer o livro, mas não tinha um escritor. Aí me acharam e aí por acaso eu comecei a profissionalizar essa atividade, né? Mas a metodologia que eu trabalho é sempre partir do local para o geral e não nunca do geral para o local. E dentro disso trabalhar história, geografia, cultura e meio ambiente. E aí às vezes você chega num bairro, numa região, você tem lá um nome, por exemplo, Serra do... onde estava em Tauape, né? O que é Tauape? Tauape é da língua tupi, eu não sei exatamente agora definir o que é, tem que olhar um dicionário, né? Mas por que aquele nome é Tauape? Então, Vicino de Almeida, ou Caculé, ou Irundiara. E antigamente as pessoas achavam que Irundiara era o espaço de Iara, mas na verdade Irundi é 4. Que na língua tupi só contava até 4. Iara que se vê de cima. Mas isso é parte de um processo do governo Getúlio Vargas, que baixou um decreto determinando que todas as cidades que tinham nome compostos, por exemplo, tinha que passar a ter um nome só. Então Irundiara era Passagem Larga, e aí o toponimista que fez aqui deu o nome de Irundiara, era Passagem Larga, e passou a ser então Irundiara, que é quase que a mesma coisa que Passagem Larga, né? Mas respondendo objetivamente a sua ideia, a gente sempre partir do local, conhecendo o local, e a partir dali você vai construir esse livro, né? Sempre é importante a gente fazer, quando eu faço livros lá em Guarulhos, se é para a rede municipal, você reúne o professorado, as pessoas que querem o livro, faz uma conversa inicial, eles definem basicamente a linha geral do livro,
e a partir dali você vai estruturar o livro em capítulos, né? Pegando sua deixa, então, o que você escuta quando você está escrevendo essas histórias? Olha, o escritor tem uma escuta interna, né? Ao mesmo tempo que ele é escritor, também ele é leitor. Isso é engraçado, porque o que eu escrevo hoje, eu leio amanhã. E aí eu me pergunto, se eu falo assim, será que se eu fosse comprar esse texto que eu fiz ontem, sendo de outro autor, eu compraria? Aí eu falo, eu não compraria porque ficou muito ruim. Aí eu pego, refaço aquele texto, nunca jogo fora aquele texto, e a gente tem essa escuta interna. A gente na escrita tem um momento de insight, que é uma coisa assim quase que inexplicável, né? Como é que você fala, como é que eu descobri isso? Porque eu acho que a gente mexe com elementos interno nosso, né? De herança cultural. Quando você junta os sentidos, aí você cria um sentido maior. Então, quer dizer, o fato do olhar, do ouvir, do tato, do olfato, né? Quando esses elementos entram em funcionamento, parece que cria um sentido maior. E aquilo que às vezes você parecia que não conseguia resolver, aí daqui a pouco surge a resposta, né? Agora tem vezes também que você fica patinando, às vezes uma semana, e aí o que eu recomendo, né, para quem quer escrever? Quando você está patinando num tema, passa para outro. Porque daqui a pouco aquele você resolve, aí você deslancha o trabalho, né? Mas acho que o autor, ele tem... o ato criativo, até o Freud fala isso, né? Todo ser humano tem direito a um ato criativo. Esse ato criativo, ele é único, ele é de cada indivíduo. E assim, você vai, vou fazer um texto compartilhado. Você pode até fazer, mas cada um tem o seu ato criativo, né? Exatamente. Então, quando você está escrevendo, você vai para o meio do povo buscar informações? Você passa a conviver com as pessoas onde está destinado à escrita do livro? Ou vai mais para o lado teórico? Busca informações só nos escritos? Não, acho que o melhor método é você conversar com as pessoas, né, e ir testando a informação. Lógico que a gente tem uma periodização da história do Brasil, por exemplo. Então você tem um período que é de uma formação natural, depois você tem um povoamento indígena, você tem um povoamento africano, português, depois você tem os migrantes estrangeiros que veio para o Brasil, italianos, depois alemães, japoneses, né? Então você tem também as fases da história do Brasil, então colônia, império, depois República Velha, República Nova. Então você também vai inserindo isso. Mas a escuta, ela é super importante, porque eu não escrevo livro para mim, eu escrevo livro para os outros. Então eu quero colocar no livro aquilo que a pessoa acha que é mais significativo para ela. E além da escrita, eu também tenho uma preocupação, que é escrever para quem não sabe ler. Quer dizer, os meus textos é 50% de texto escrito e 50% de imagens. Porque a pessoa pode fazer duas leituras, quem sabe ler a letra, né, a escrita cuneiforme, ele vai poder ler. Mas se você perceber também, na sequência de imagens, você vai poder também ler o livro. O cara vai falar assim, o antigo mercado de Jacaraci, ou, sei lá, o Morro do Chapéu, porque também nas imagens ele pode fazer essa leitura, né? Ele reconhece os lugares e se identifica. Uhum. Das tuas histórias até hoje, qual delas ou quais te define? Te define como cidadão, o homem, o jacaraciense, e qual a que te define, ou se a mesma te define como escritor? Aquela que te dá prazer. Quando você, todas as vezes que você pega aquele livro, você fala, vem o saudosismo, vem, né, tudo aquilo que aconteceu. Olha, quando eu era, vamos dizer, a história pequena aqui no Irundiara, né, eu vivia em busca do final do mundo. Então quando eu brincava no fundo da casa, eu olhava para lá, pro lado de Jacaraci, e aí eu falava, o fim do mundo tá lá. Aí eu falava, meu pai, um dia eu quero, você me leva no fim do mundo? Aí meu pai, um dia nós fomos para Jacaraci, aí cheguei, o fim do mundo não estava em Jacaraci, né? Então, isso desde pequeno me incomoda muito, saber a origem das coisas, de todas as coisas, né? E aí a escrita do livro de história, ela é uma escrita
seca, mais seca. Você pode romancear, mas já é um outro estilo, né? Agora, o conto fantástico, quando você junta o conto fantástico com ficção e realidade, aí é o que me encanta, porque você pega as histórias, né? Por exemplo, aqui em Inundiara, Jacaraci, né? O homem que virava toco, o velho do saco. Então, quer dizer, como que você pode pegar essa história e transformar ela num conto de história de ficção? E essa coisa lúdica da leitura, do romance, eu nunca experimentei, acho que nem tem talento para escrever um romance, mas eu acho que é isso que alimenta a alma, né, das pessoas. O livro de história, ele é para um nível de conhecimento que a gente já tem uma concepção muito definida, né, de leitura, já passou por bancos acadêmicos, né? Então você tem que ter um cuidado ao escrever esses livros, para não ser também uma coisa abaixo da média, mas o conto fantástico ainda é aquela coisa que é a extensão da ludicidade da criança, que ela não perde e que ela pode levar para a sala de aula, né? Uhum. Então essa coisa do lúdico, que eu acho que é fundamental, do encanto da história, né? Da literatura fantástica, né? Então eu tenho trabalhado muito isso. Eu fazia livro de história em São Paulo e de Guarulhos, né? Eu falei, pô, mas não tem uma história aqui, uma mentira para ser contada, uma coisa, né? E aí eu escrevi um livro, Causos e Lendas Guarulhenses, né? Foi uma surpresa, porque o livro de história é para o professor, os alunos olham assim e tal. Mas quando chegou esses livros, que foi para a mão das crianças, e aí eu ia às escolas, a escola toda parada em silêncio, eu falei, meu Deus, isso tem uma força muito grande. Quer dizer, como é que a gente pode utilizar da literatura fantástica para você introduzir elementos da história na vida daquelas crianças, né? E uma coisa que é assim, quer dizer, essa coisa lúdica do ser humano, ela não é cultural, ela é inata. Assim como uma criança brinca com um pedaço de madeira, um cachorro brinca, um gato brinca. Se deixar a criança brincar com o gato, brincar com o cachorro, daqui a pouco você não sabe quem é o gato e nem quem é o cachorro. Porque o lúdico faz parte do interior do ser humano, né? Sim. E o que muitas vezes a educação procura fazer é tirar o lúdico. E eu estou procurando fazer é levar o lúdico para dentro da sala de aula na forma de literatura fantástica. Então a literatura fantástica atualmente me ocupa um espaço muito grande, mas demanda uma formação, porque tudo que a gente tem de formação assim na nossa cultura cristã ocidental, ela vem da mitologia grega. Sim. Então aqui nós temos várias pessoas que têm nomes de deusas e deuses gregos e elas não sabem, né? Tem um rapaz que pega areia aqui, por exemplo, ele chama Nereu. E Nereu é um deus grego, né? Então a mitologia grega, ela permeia a nossa vida, né? E retomando, qual o seu livro o meu livro você mais gosta? O que eu mais gosto? O que o homem, o que o leitor vai lá e pega e fala assim, esse vale a pena reler. Olha, eu acho que o primeiro que eu fiz, né, que é o Causos e Lendas Guarulhenses, né? Porque ele, assim, foi como se fosse um parto, né? Que me colocou nesse mundo, né? Da literatura fantástica. Aí depois eu escrevi o 7 Lendas Urbanas de Guarulhos, escrevi agora mais uma série de contos fantásticos também, falando da história, mas esse foi o primeiro, então é como ele fosse o filho mais velho, né? E assim foi aonde que eu pude achar um outro caminho. Porque na literatura tem uma coisa também, a gente precisa achar um nicho no que a gente faz, porque se a gente fizer coisas para competir com autores renomados, como Paulo Coelho, não vai por aí que você quebra a cara, né? Então a gente precisa também, na escrita da história, da geografia, da cultura, do meio ambiente, achar um nicho. Se você pretende sobreviver disso, né? Eu não escrevo livro para mim, eu escrevo para os outros. Eu tenho que vender os meus livros. Sim. E para vender, isso tem que convencer a pessoa a comprar, né? Você falou que a história de Guarulhos e outros foram encomendados. A gente usa esse verbo, encomendas. E a história de Jacaraci? Aquele livro, da Areia Branca e tudo. Como surgiu a ideia ali? Foi algo encomendado ou o autor simplesmente colocou a paixão dele para funcionar e falou, agora eu vou fazer o que eu quero? Eu sou amigo de Antônio Carlos há muito tempo, né? E
desde quando ele era estudante de odontologia na Universidade Federal da Bahia, eu já tinha contato com ele por meio de Genésio, que era na época da luta, da renovação da questão do fim da ditadura, da redemocratização do Brasil e tal. Quando Antônio ganhou, eu já tinha feito os livros de São Paulo. Aí eu trouxe um livro, mostrei para ele e falei, vamos fazer um Jacaraci? Ele falou, vamos fazer e tal. Aí eu fui para São Paulo, quando eu voltei, com 6 meses, já tinha um livro. Aí quando eu mostrei para ele, mas está pronto? Eu falei, não está pronto, isso aqui é uma prova. Aí ele leu, e eu lembro que um dia à noite ela apareceu aqui assim, aquela corrida dele, falou, Elton, você colocou a história de Jacaraci na história do Brasil. Eu falei, esse é o objetivo, né? Aí ele falou, tá perfeito. Eu falei, não, tá perfeito, ainda dá pra gente melhorar mais ainda o livro e tal. Ainda faltava colocar as pinturas rupestres. Aí eu fui atrás das pinturas rupestres, porque é importante, né? A pintura rupestre, né? Aí eu fiquei eu e Ivan, aquele poeta, né? Uns 10 dias em cima de uma moto, indo em tudo quanto é lugar para achar essas pinturas e tal, né? Mas assim, eu apresentei para o Antônio Carlos, ele encampou a ideia. Agora eu já não quero mais fazer livro naquele formato. Eu quero fazer livro didático para a escola. Quer dizer, mesmo vendendo ele como paradidático, mas trabalhar ele como didático, com textos mais curtos por página, quer dizer, 20 linhas, 22 linhas por página, uma imagem, que você conta a história numa sequência, né, de datas, né? E aí você introduz os elementos de história, geografia, cultura e meio ambiente. Mas teve uma aceitação a priori de Antônio Carlos. Eu acho que o resultado da venda não foi muito adequado, porque ele comprou, acho que, se eu não me engano, 350 livros, e não compensa você fazer uma pesquisa tão grande para vender 350 livros, né? Então, eu falava para ele, precisa comprar pelo menos 3 mil, porque aqui tem 3 mil habitantes. E aí, desses 3 mil habitantes, cada um poderia receber um livro na sua casa. Então, não, mas eu tenho que fazer creche, eu tenho que fazer isso. Eu falei, não, mas tem uma obra maior para ser construída, que é a obra da identidade dos moradores com essa região. Então, a gente precisa construir essa identidade, né? O que a gente destaca nessa história para se falar, isso aqui é identitário da cidade de Jacaraci. Vou pegar, por exemplo, a igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem, né? O Morro do Chapéu, o Rio Gavião, enfim, a estação de Palmeira, os distritos. Como é que você constrói com o aluno essa identidade? Então isso eu acho que é uma obra que ela é imaterial. Tem obras que são materiais, mas tem uma obra maior que é uma obra imaterial. Por que as pessoas voltam para Irundiara, para Jacaraci? É porque elas têm uma construção, mesmo que pequena, daquela história quando ela viveu. Então ela saiu, mas ela volta. Ou se não volta, ela sempre lembra. Então, porque em algum momento essa imaterialidade fez parte da vida dela, né? Então a gente tem acho que uma dívida do município de Jacaraci, eu acho que com o desenvolvimento de obras que eram básicas, essenciais para o município, que é importante, né? Eu acho que dá para retomar isso no segundo momento, para a construção dessa identidade local, né? Isso mesmo. E falando ainda sobre esse livro de Jacaraci, você falou aí que a tiragem foi pequena. Sim. Não poderia ter uma segunda edição? Eu acho que merece ter uma segunda edição com muita objetividade, né, para ser usado como instrumento pedagógico dentro das salas de aula, e que eu acho que todas as famílias deveriam receber um livro, né, para poder conhecer a história. Aí tem pessoa que fala, mas a pessoa não gosta de ler. Se a pessoa não gosta de ler e você não dá a ela a oportunidade de ler, aí que ela não vai ler nunca. Exatamente. Então tem que pelo menos dar a oportunidade, né? Não existe leitor sem livro. Sim. Como não existe também, não tem fundamento nenhum livro sem o leitor. Uhum. Eu conheço esse livro, já li, já fizemos trabalhos na escola. Na época da faculdade mesmo de pedagogia nós usamos muito. E a gente percebe que muitas pessoas não o conhecem por conta da propagação, digamos assim, da propaganda do merchandise. Por isso a ideia de uma segunda edição, né? Que seria algo viável.
Nós estamos aqui tendo essa conversa informal com Elton, como ele mesmo disse, né? É jacaraciense, mora em Guarulhos há muito tempo, não perdeu suas raízes, mantém o respeito pela cultura da cidade, pela cultura do povo, e demonstrou uma preocupação muito grande com o futuro, não só do ser humano, como também da história do município. Elton, nós gostaríamos muito de te agradecer por nos receber aqui em sua casa e dizer que para nós é um prazer muito grande estar à frente com o autor de várias obras. E quem é leitor sabe, né, o valor de um livro, quanto custa e como é prazeroso pegar um livro novo e poder folhear, né? Sim. O cheiro do papel é maravilhoso, né? A tinta, então, nem se fala. E nós só te agradecemos por isso. Tá? Muito obrigada. E deixa eu falar uma coisa do livro, né? Porque quando a gente fala do livro, a gente acha que o livro tem um autor, mas existe uma série de pessoas que contribuem O livro é uma construção social, né? Se você pegar desde o papel de quem plantou, da gráfica que imprimiu o livro, de quem digitou, de quem revisou. Então, um livro, para ele ser representativo da comunidade, ele tem um envolvimento muito grande de várias pessoas, né? Então, a gente, quando escreve o livro, aparece o nome da gente, né? Mas não aparece o nome do gráfico, não aparece o nome de quem fez a tinta, não aparece o autor lá que fez os primeiros rabiscos da escrita cuneiforme, né? Então o livro ele é uma construção social atual, antiga, né? E vai servir também para outras construções. Então é muito importante que todas as pessoas registrem a história por meio de livros, né? Isso mesmo. Agradecemos mais uma vez a sua disponibilidade em nos receber e a partir de agora vamos correr trecho em busca de mais informação sobre a história de Jacaraci.